Eu estou aqui com o Marcos Castro, né? O Marcos Castro, eu acho que dispensa apresentações, apesar de que eu vou fazer, né? Eu estou aqui com a minha cola que eu fiz para falar sobre o Marquinho. O Marquinho, eu tenho um grande prazer, ele é meu sobrinho, é filho do meu irmão, quer dizer, é sobrinho de primeiro grau mesmo, eu tenho muito prazer disso, né? Ainda mais dizer que é tio de sobrinho famoso, fica mais legal ainda, né? Mas não é isso não, o Marquinho é gente finíssima, o nome dele todo é Marcos Castro Chagas Teixeira de Azevedo. O Marcos é ator, comediante, roteirista, cantor, músico, compositor, youtuber, apresentador de televisão, desenvolvedor de jogos de videogame brasileiro. Caramba, coisa pra caramba. Tem uma folha. O Marquinho, a nível pessoal, profissional, ele possui mestrado em matemática, o bicho é fera, né? Mestrado de matemática. A gente tem dificuldade só na matemática. Imagina no mestrado da matemática, né? Ele começou a carreira dele em 2007 fazendo stand-up, que ainda até hoje ele faz. O Marcos é produtor de conteúdo e youtuber de primeira geração, né? No canal Castro Brothers, dele, do irmão dele, o Matheus Castro, também meu sobrinho, né? E o Marquinhos já postou mais de 1.300 vídeos e ele se apresenta em praticamente todo o país, né? Com shows de humor, né? Eu me lembro, inclusive, não tem muito tempo, talvez uns 2 ou 3 anos, ele se apresentou, inclusive, no saudoso Jô Soares, né? É verdade. Tem um pouquinho mais de tempo, mas é para ver como o tempo passa rápido, né? Já tem 10 anos. Isso, acredita? Já tem 10 anos, cara. 10 anos, foi em 2014. Eu daria 4, 5 anos no máximo. Tá vendo? O Jô Soares já deve ter morrido já 3 ou 4, se bobear. Mas, enfim. Mas a ideia aqui, eu vou só falar um pouquinho antes, Marcos, do canal. O meu canal chama-se um canal de estratégia corporativa e pessoal, né? Todos os assuntos ligados à estratégia, e aí tem 5 pontos aí. Resultados, grana, negócios, mercado, tecnologia, pessoas e responsabilidade social com sustentabilidade. Então, tudo que disser respeito a essas coisas está na área, né? Então, no teu caso específico, eu vou estar falando de pessoas, e no item, de subitem, falar de carreira, né? Que eu exploro muito essa questão da carreira, e você é um caso bastante especial, que você tem uma carreira de sucesso, eu diria, não formal, né? As carreiras formais são moles de falar, né? Manda eu falar, eu trabalhei como gestor de RH, eu conheço muito bem as organizações, posso falar de olho fechado, mas a sua é especial e é diferente, que é uma carreira, eu diria, não informal. E, obviamente, que demanda muita expectativa de muita gente em relação a ela, né? Então, eu fiz, inclusive, algumas perguntinhas aqui para você, para a gente mais ou menos ter um roteiro, e eu queria que você começasse falando primeiro no Marcos Castro, antes do stand-up comedy. Quem era o Marcos, além de ser o nosso sobrinho, aquele garoto bacana, que é o jogo do Maracanã, vê o jogo do Mengão. Do Flamengo, claro, né? Exatamente. Mas quem era o Marcos Castro? Bom, eu sempre fui um cara cara nerd, né, digamos assim. Sempre fui muito ligado. Sem cara de nerd. Mas eu sempre fui aquele cara que sempre foi aficionado desde criança, por exemplo, por números, por informações diferentes, curiosidades. E eu, num primeiro momento, né, estudei, eu não sabia que eu era esse cara, assim, na verdade, apesar de que meus pais já sabiam, né, todo mundo, eu era criança, né, mas todo mundo falava assim, pô, o Marcos gosta muito de números, mas eu não era tentado a essa, não caiu a ficha para mim, né, nessa hora pega a idade, né, eu caí a ficha, já não tem mais orelhão, né, quanto tempo não tem mais orelhão, não caiu a ficha para mim, literalmente. Mas a gente, enfim, eu sempre fui um cara muito ligado em computadores, sempre gostei de fuçar. Meu pai, eu lembro que ele me deu um computador na época que era um 286, né? Isso lá, estamos falando em 1995, por aí, eu acho. Exatamente. Pois é. E aí eu ficava mexendo em edição de texto, tinha uns joguinhos, ou seja, eu era um moleque que gostava de videogame, mas também que ficava no computador querendo explorar, né? Não sabia fazer programação, nada disso, mas até porque eu tinha 9 anos, mas aquilo me despertou o interesse de querer fazer jogos de videogame, né? Que inclusive levou um dos caminhos que eu acabei seguindo futuramente. E aí fui crescendo, né? Vem aí a adolescência, comecei a procurar, pesquisar como fazer jogos, né? Fazer jogos de videogame, e aí eu fui pegando ferramentas de jogos, de criação de jogos de forma amadora, né? Tem um que era chamado RPG Maker, que era
um para fazer jogos de RPG, uma coisa bem específica. E ali eu comecei. E os jogos de RPG, né, só contextualizando, eles não são só jogos, por exemplo, sei lá, pega o Super Mario. O Super Mario é muito simples, né? Qual é a história do Super Mario? O Super Mario, ele tem que salvar a princesa e acabou, ponto. O RPG, por outro lado, ele tem a criação de um universo, de uma história, de um enredo. Então, ali, além de eu começar a desenvolver a parte técnica de programação, de fazer um design, até de ilustração, eu também comecei a desenvolver uma capacidade, uma habilidade de storytelling. Porque eu precisava contar uma história e concatenar esses eventos da história de forma que tivesse um arco dramático, digamos assim, né? E eu fui fazendo isso totalmente de forma despretensiosa, sem estudar, fui só fuçando e foi ficando um caminho legal. Entro na faculdade de computação, porque na época eu não estava querendo fazer matemática, eu estava querendo, na verdade, fazer desenvolvimento de jogos. Queria usar a matemática. E eu já usava, porque eu lembro que com uns 16, 17 anos, quando eu estava mexendo antes de eu entrar na faculdade, eu estava fazendo já começando a aprender a programar um pouco para o meu jogo, né? E eu lembro que o meu jogo tinha uma coisa que tinha um movimento pendular que eu queria fazer, né? E aí, nesse movimento pendular, a ferramenta não dava esse tipo de movimento. E aí eu lembro de eu usar, de eu lembrar de equação de segundo grau, de pegar a parábola, de fazer um movimento, assim. Aí eu lembro que foi a primeira vez que eu usei... Produtivamente. Pois é, quando alguém fala assim, pô, quando é que eu vou usar isso na minha vida? Pô, eu tava usando adolescente ainda, né? Então, assim, legal. Quando você quer, você encontra ferramentas. É claro que o cara que não tem essa resposta, sempre me perguntaram, pô, quando eu dava aula de matemática, mas professor, onde é que eu vou usar cosseno na vida? Eu falei, bom, se a sua carreira não demandar nada de cosseno, você não vai usar cosseno na vida. Mas se você for fazer uma série de coisas que demandam, sei lá, tecnologia, qualquer... Eu te digo, Marquinhos, deixa eu só te cortar, eu vou te dar um exemplo que eu acho que é importante, que talvez se te fizerem essa pergunta de novo, talvez você possa ter uma resposta. Eu queria, em função da minha formação profissional, a primeira coisa que eu fiz na vida, acho que você deve lembrar ou saber, eu fui oficial da reserva, eu fiz o CPOR, e eu era de artilharia, e eu fazia exercício de tiro. O que é um exercício de tiro? É um triângulo. Na verdade, tem você, tem um cara que observa e o alvo. Onde você tem triângulo, você tem ângulo. Onde tem ângulo, seno, cosseno. Então, a história era exatamente essa. Você dava um tiro, o observador dizia quanto você estava abaixo ou acima daquele ângulo, e você, através do uso de tabelas, seno, cosseno e tal, você ajuda. Então, sim, tem. Porque eu acho isso é importante. Nós não tínhamos nem combinado, nem sabia disso. Me lembrou disso. Porque eu acho o seguinte, eu tenho uma formação de professor, você sabe disso. Sim. Eu acho que todo professor, ao chegar a dar aula, a primeira coisa que ele precisa fazer é dizer para o aluno para que serve aquilo, né? Não só interesse geral, eu estou dizendo especificamente. Sim. É bom que o professor saiba exatamente para motivar, para dizer, cara, isso aqui não é perda de tempo, isso aqui tem uma utilidade. Nem sempre o professor consegue isso, mas eu acho que ele deve perseguir. Só te falei que você me lembrou disso aí. Não, mas isso é maravilhoso, da mesma forma que você vai chegar em qualquer área. Por exemplo, hoje, eu não... É que tem áreas que são mais fáceis de você demonstrar aplicação. Por exemplo, história. Para a gente entender onde a gente chegou aqui, a gente tem que entender o que a gente já passou. Até para não cometer os mesmos erros, né? Mesmo assim comete. E mesmo assim comete. E aí você pega, por exemplo, a biologia. Pô, quanta coisa legal para você entender a parte das plantas, dos animais. Pô, química, pô. Você vai pegar a química, você vai... por que você vai... Tem um incêndio, pô. Você tem que saber qual é o extintor que você vai... Física também, física, tudo. Então, assim, pode ser que eu não vá usar... Vá lembrar aquela informação e vou ter aquela informação de forma acessível. Sei lá, o NOx daquela substância. Pô, isso eu não lembro. Mas você vai ter mas você te engrandece como ser humano também, né? O conhecimento geral de uma forma... Mas eu consegui usar, né? O conhecimento matemático ali e fui tentando fazer uma faculdade de computação, porque não tinha ainda desenvolvimento de games. Fui fazendo a faculdade, aí teve as primeiras matérias, né, do cálculo, que é o temor, né? O terror da galera, né? Pessoal... Entrou, derivado, integral. Nossa, o pessoal sofria. E eu estava na computação, ou seja, nem todo mundo estava ali, era a galera que queria tanto a matemática. Sabia que teria que usar porque era uma ferramenta, mas não é diferentemente das pessoas da matemática, que aí já tem o prazer mesmo de ver aquilo. E eu tinha o prazer. E aí eu fui vendo que, pô, cálculo 1, passei com 10. Cálculo 2, passei, acho que foi 9,96, uma coisa assim, Eu passei com 9 nos 4 cálculos que tinha.
E aí, quando acabaram os 4 cálculos, eu comecei a ter só matérias de computação. No 5º período, eu fiquei muito chateado, fiquei triste, que eu falei, cara, eu não tô mais gostando da faculdade. Deus, calma. Cadê os cálculos? E aí eu percebi isso. Você agora está próximo do cálculo renal, cuidado, hein, cara? Esse é o principal. Esse é o próximo cálculo aí. Esse é ruim, mas vamos lá. E aí, mas tem gente que acha os outros pior, né? Que a dor dos outros. Mas eu tive o renal é brabo. Isso aí eu não quero ter, tô longe. Não queira não, vamos lá. É uma pedra no meio do caminho, né? Várias pedras. Várias pedras. Então eu, por sorte, a faculdade de matemática aplicada, os professores de cálculo estavam buscando alunos para essa nova faculdade, que era um novo curso que estava lá na UFRJ, então era um curso recente, tinha 1 ano o curso de matemática aplicada. Então, assim, eu estava no lugar certo, na hora certa, né? Porque se eu não soubesse, se eu não tivesse professores ali que estavam interessados em pegar gente dos outros cursos para migrar, talvez eu não soubesse o que fazer, né? Talvez eu ficasse ali parado. Você ali tinha uns 20 e poucos anos, né, Marquinhos? 20, 21, acho que eu entrei, 18, vamos lá. Entrei com 18 na faculdade. Então, terceiro, 20. Mudei, que era 5º período. Mudei no 6º, né? Aí saí da computação. Aí foi ótimo, porque o professor do meu primeiro período, 2 professores eram também professores do outro curso. E aí acabou que o meu professor de cálculo 2 virou meu orientador, ou seja, estava tudo em casa. Então foi uma troca de faculdade que eu pude aproveitar tudo, né? Porque era do interesse também, enfim, lá do CT, né, que era do Centro de Tecnologia, mas era tudo do CCMR. O prédio era um, mas o lugar era outro. Enfim, continuei, né, aí terminei a faculdade, e aí logo depois eles falaram, por que você não faz o mestrado naquele esquema de você aproveitar, né, um com o outro direto? Então, eu comecei a cursar matérias do mestrado enquanto estava terminando a faculdade. Aí já era meio que praticamente certo de que a gente entraria a prova de admissão do mestrado, né? Tava tudo em casa, assim, mas fiz prova, obviamente, que tinha outras pessoas também interessadas e já ingressei. Então, estamos falando aí do meu mestrado terminando com 23 anos, tá? Só que o stand-up vem na minha vida com 21. Então você já estava fazendo stand-up, né? Porque eu começo a fazer o stand-up quando eu tô nesse momento dos dois, do início do mestrado e do final da faculdade, que as coisas se confundiam. Então foi um momento que eu era novo, então era... Assim, foi tudo no momento que era para acontecer para mim. Claro que acho que essa questão de idade para você mudar de carreira, isso aí não... Isso hoje eu olho e eu vejo que é besteira. Mas para mim, dentro daquela minha, né, daquela minha linha do quão compromissado eu estou com a minha carreira, eu não tinha ainda tanto a perder, né? Então, quando eu comecei a fazer stand-up, era um hobby. Um ano seguinte, isso era 2007, em 2008, surge a oportunidade de eu fazer o Domingão do Faustão, aquele quadro que era o Quem Chega Lá, o medidor de risadas. Então, a gente parava para pensar em termos de carreira, era 1 ano só de comédia. E aí eu lembro que foi muito, muito curioso que eu fui lá. No dia seguinte, eu tinha que dar aula, porque eu estava naquela fase de estágio em docência, no mestrado. Estava dando aula pro pessoal da faculdade. Moleque ainda, 22 anos, né? E eu lembro do pessoal fazer um burburinho, porque eu não contei nada, ninguém entendeu nada, mas o Faustão tinha uma audiência absurda naquela época, né? Em 2008, a televisão ainda tinha muito, né? E todo mundo me olhou assim, eu senti o burburinho. Aí eu lembro de alguém falar assim, professor... O senhor é bom, né? 22. Professor, o cara tinha 19, pô, que diferença. Professor, o senhor foi no Faustão? Aí eu falei, pô, fui no Faustão. O pessoal, conta piada. Aí eu falei, cara, pera aí, deixa eu dar aula primeiro aqui, tinha que ensinar, né? Aí destinei os 5 minutos finais pra galera. Aí contei umas piadas lá e no final me aplaudiram. E aí aconteceu um negócio muito curioso, porque deu meio-dia, né? Era o final, aí toca lá, né? O sinal, sai todo mundo junto. Na sala do lado, depois que eu saio, sai um professor daqueles catedráticos, já tem anos, né?
anos de carreira, e ele ouviu o aplauso, porque olhar para mim ele fala assim, bela aula. Porra, muito boa aula, hein? Eu E é deve, mesmo. mas olha só, esse cara deve ter ficado muito triste, que falou, porra, eu tô aqui há 35 Nunca anos. ganhei essa salva de palmas. Nunca foi aplaudido. Se um dia ele pudesse, eu nem sei, eu nem lembro do professor, né? Quem sabe ele vai ver esse vídeo aí. Pois é. Mas aí nisso me ligou Acendeu a luz. Acendeu a luz porque talvez tivesse algo ali, né? E aí eu preciso também deixar claro aqui que essa mudança, por mais que ela pareça, né, como você falou, você saiu do formal para ir para o informal, mas ela para mim foi muito, não teve esse choque. Porque, primeiro, eu não estava colocando muita coisa ainda, não tinha construído muita coisa. Claro que uma faculdade, um mestrado é uma base, mas eu ainda não tinha uma carreira na matemática. Formal, não tinha uma carreira formal. Exato. E, além disso, eu tive o suporte, o apoio de todo mundo ao meu redor. Então, em casa, meus pais, por mais que houvesse uma preocupação, eles nunca questionaram a minha capacidade, a minha habilidade. Eu nunca decepcionei eles no sentido de entregar resultado, né? Seja no vestibular, seja nos estudos, ou seja, eles sentiram confiança. E eu falei, não, fique tranquilo, não vou abandonar o mestrado, eu vou terminar o mestrado e qualquer coisa eu volto. Eu tive esse apoio no próprio mestrado, porque o programa de mestrado não quer perder pontos. Então, se eu saio do mestrado, o programa é um aluno que saiu, evasão, né? Então, o coordenador chegou e falou assim, olha, eu quero que você continue, eu vou me esforçar para que você continue. E se você quiser voltar depois, vai ser um prazer. E você vai fazer um doutorado, enfim, vai pesquisar, mas faça o mestrado, conclua. Eu lembro que até uma vez o coordenador falou assim, Marcos, numa reunião que eu fui na sala dele, porque como eu comecei a fazer viagens por conta da repercussão do Faustão, a minha preocupação era as faltas. Eu falei assim, olha, eu não quero que vocês me aliviem de matéria, de prova, eu vou fazer igual, eu vou defender dissertação, tudo mais. Eu quero saber se eu posso ter uma flexibilidade em relação à minha presença, porque eu acredito que eu vá faltar algumas datas, e aí eles foram super tranquilos, acabei que eu nem faltei tanto, e ele lembra de ter falado assim, Marcos, olha, nós tivemos alunos que saíram daqui, foram para os Estados Unidos, nós tivemos alunos que foram para a França, tem um agora que está indo para o norte da Polônia. Agora, aluno que foi o Faustão, você é o primeiro, então a gente vai lidar com isso, né? Mas abrindo também, Marquinhos, uma nova era, né? Você faz parte de uma geração, independentemente do que você faz, um pouco diferente. Porque até eu sempre brinco muito com o termo casa, comida e roupa lavada, né? A minha geração, né, você sabe disso, eu tenho 72 anos, ela se acostumou com casa, comida e roupa lavada. Você entrava, fazia um concurso, ou passava para uma empresa multinacional, como eu passei, você ia crescendo, tal, e aí ia até o final, se aposentava, etc. E tal. Hoje não tem mais isso. Quer dizer, os caras que são da tua geração também já não têm muito casa, comida e roupa lavada. Eles estão meio jogados ao léu, tendo que se virar. Então, você, na verdade, não teve tanta diferença, digamos assim, com teus pares. Quer dizer, os que foram para o formal também encontraram e encontram grandes dificuldades para poder chegar ao mercado de trabalho, né? O que te parece? Sim. Também não seria isso? Não, seria assim. O meu caminho que eu gostaria de seguir inicialmente, quando eu lembro, né, que era o que eu estava mirando, era o caminho de virar um pesquisador, né? Então, eu provavelmente acabaria fazendo doutorado fora, ou sanduíche, né? Indo e voltando, que também já era um ponto de alerta para mim, porque na época eu já namorava a Luciana, né? Hoje estou casado com ela, enfim. Tem dois belíssimos dois filhos. E aí eu lembro que isso era um alerta, que se eu fosse para fora do país, né, não sei até que ponto isso poderia ser uma coisa complicada ali para um namoro, né? Para um casamento já é uma coisa mais sólida, mas era um namoro ainda ali. Então eu já estava meio desanimado, assim, não estava tão animado para viajar. Mas o caminho tradicional seria eu fazer provavelmente doutorado fora, porque seria melhor, né? Para voltar e ser um professor da universidade e um pesquisador. Só que aquele é o professor que tem exclusividade, você vê que não é um grande salário, não tem um plano de carreira enorme dentro da universidade. Enfim, era uma coisa meio
meio limitada, digamos assim. Eu acho que se eu fosse realmente crescer como matemático, eu teria que ir para o mercado de trabalho. Só que a minha vontade, ao contrário dos meus colegas, nunca foi, por exemplo, fazer... Porque lá na matemática aplicada tinha 3 áreas: a computação, aplicada à computação, a biologia e a economia. A economia... Mercado financeiro. Mercado financeiro. A galera... O mercado financeiro era o mais fácil, inclusive tem vários amigos aí que estão super bem sucedidos, né? Nesse mercado. Logística também é um mercado estruturado. Só que não era o que eu queria. Eu gostava, a parte que eu mais gostava ali era que era uma coisa ainda mais de pesquisa, que era de simulação de fluidos. Eu lembro que eu fazia simulação de gases, explosão de gases, tipo, de foguete. É uma coisa que eu gostava muito, só que realmente no Brasil, para trabalhar com isso, eu teria que ir para fora, né? Então, assim, no final das contas, era um lugar que eu estava meio perdido ainda. Eu não tinha me encontrado, sabe, 100% ali na aplicação da matemática. Eu gostava muito da teoria, mas eu ia ficar... Então, não, assim, foi fácil migrar nesse sentido. E ainda tinha um outro ponto no meu caso, que era... eu brincava, mas bem ou mal é verdade, né? 2 mais 2 vai continuar sendo 4 quando eu voltar. Claro que a matemática muda, tem muita coisa que muda, mas comparativamente a outras áreas, se eu quiser hoje voltar para fazer um estudo matemático clássico, né, dar uma aula, eu não estou tão... O lado técnico não tem tanta mutação, né? Hoje no mercado tem muito no soft skill e o hard skill, né? Quer dizer, o soft skills é o relacionamento. Isso aí muda e muda muito. Você hoje já cresceu muito até pela tua profissão. Agora, o hard skills, no teu caso, não inventaram muito mais além do que foi inventado até agora. Pois para onde eu quero evoluir realmente, que eu tinha vontade, não realmente, mas para aplicações, né? Até hoje você vê que existem ainda tem muita coisa a ser descoberta. Tanto é que tem até aquela medalha Fields, né? Que é o pessoal que dá $1 milhão para certas soluções matemáticas, e tem uma galera aí todo ano está sempre encontrando algumas coisas e encontrando, né? E agora com a inteligência artificial, aí que a matemática vai avançar. A gente tem tempo para você pegar ela aí, porra. Deixa eu te falar uma coisa. Você, de uma certa forma, respondeu algumas perguntas que eu ia te fazer. Você mostrou esse match entre o que você queria fazer, entre a matemática, o stand-up, etc. e tal. Me fala um bocadinho, assim, de fato, quais os obstáculos, se é que eles existiram na sua vida, sempre existe, todos nós temos, né? Que, de alguma forma, fez você repensar ou ter que pensar sobre continuar dentro desse caminho? Uma coisa que eu percebi e que é muito valiosa não só para minha área, mas também, eu acredito que para toda a área. Claro que para toda é uma presunção aí, é uma afirmação muito forte, mas eu até hoje não achei nenhum contra-exemplo. Eu, como matemático, né, gosto de achar contra-exemplos para refutar uma tese, né? Você dizer como queremos demonstrar, né? Eu sei querer. Você dizer... porque, assim, deixar claro, né? Você dizer que vale para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, não quer dizer que vale para todos. Eu posso fazer isso para 1 milhão. Pode ser que no 1.000.001 seja falso, né? Mas tudo indica que o que eu vou dizer aqui vale para toda a área, toda a profissão, né? Eu lembro que com 2 anos de carreira, foi 2000 não, foi 4 anos de carreira, 2 anos após o meu mestrado. 2007 começo a fazer stand-up, 2009 termino o mestrado, e 2009 eu me vejo naquele oceano de possibilidades, né? Do que eu vou fazer agora. Não estou mais preso aos estudos, às minhas responsabilidades que são além da comédia. Agora posso eu viajar, aprimorar meu texto, pensar em coisas novas, e eu faço isso durante 2 anos, viajo. E nessas viagens, nessas idas e vindas, eu começo a conhecer mais colegas, novos talentos e pessoas que eu olho e percebo, opa, são pessoas que vão crescer mais rápido do que eu. Eu não vou botar mais talentosas, porque eu acho que a palavra talentosa, enfim, ela pressupõe muita coisa ali, mas pessoas que estavam se destacando mais. Eu não estava nem pensando no que as pessoas eram capazes de fazer, mas sim o que estava acontecendo, olhando para o mercado, né? Comediantes que eu estava aqui, eles começaram aqui e já estavam, né, subindo e alcançando mais coisas. Eu percebo ali que com o que eu estava, com a minha munição ali do que eu tinha de recursos, eu não ia chegar tão longe. E aí, numa conversa, inclusive, com um amigo meu, o Murilo Gun, que era comediante, inclusive hoje também dá várias palestras, é um cara que hoje nem faz mais comédia, mas ele me deu um insight maravilhoso, que, na época, a melhor forma da gente conseguir uma receita
no fim do mês mais significativa era o evento corporativo, né? Era o oásis, né? O santo graal do comediante é ele, poder fazer um evento numa empresa, num fim de ano, né? Num evento assim, porque o cachê... né? Porque aí é um valor diferenciado, obviamente, né? Então, todo mundo buscava isso. E eu também, não era diferente. Eu conversando com o Murilo, porque o Murilo, ele é um cara que ele era um prodígio, ele. Inclusive, ele chegou aí no Jô Soares adolescente, nos anos 90, ganhou o prêmio do IBEST lá nos anos 90, fazendo sites, ele criou empresa, assim, novo, um garoto, na época, assim, genial. E aí ele fez muito evento de empresa, porque ele me explicou, cara, sabe por que eu faço muito show para empresa? Porque eu vivi a empresa. Então, eu tenho como diferencial um stand-up corporativo. Quando ele falou isso, eu falei, cara, entendi. Eu entendi que ele tem duas tags, digamos assim, é o stand-up e é o corporativo. Eu tenho que achar as minhas tags, as minhas coisas que fazem com que eu seja diferenciado naquilo. É possível, é muito fácil qualquer pessoa ser a melhor em alguma coisa, desde que você afunile o suficiente essas habilidades. Resta saber se essas habilidades tem mercado para isso. Então, por exemplo, eu posso, com certeza, quantos comediantes stand-up tem? Centenas. Na época eram dezenas. Quantos desses são matemáticos? Pô, já cai para 2, pô. Né? Tem outro? Tinha outro na época, até tem alguns, sabe? Mas vamos lá, nem precisa ser matemático, um comediante nerd, entendeu? Um comediante que gosta de tecnologia e que usa música. Pô, pronto, já... Na verdade, Marquinhos, é o que eu chamo de cara multitarefa, né? Hoje, o mercado ele demanda isso por exemplo, um profissional. O profissional hoje ele tem que ter uma visão sistêmica, geral. Você não pode, se você trabalha com gente, você tem que entender de dinheiro, de finanças. Se você trabalha com finanças e gente, tem que entender de tecnologia. E é isso que faz a diferença entre os profissionais. E hoje, na sua carreira de humorista, a gente, olhando, digamos assim, os humoristas do passado, né, que era um cara, outro dia eu estava vendo, às vezes eu pego lá no YouTube, fico vendo o Ronald Golias, que era um cara que, ensinando o Pelé a bater pênalti dando paradinha, realmente, né? Então, eram caras super diferentes. Agora, eles eram diferentes, mas muito específicos naquela coisa de fazer a graça. O que eu acho que a tua geração mostra, e você é um exemplo típico disso, você não é só uma pessoa propensa a fazer humor. Você tem um background, um conhecimento que você pode juntar e pode te levar até, se você quiser, não sei, de negócios, hoje você tem essa parte de jogos, é um negócio para você também hoje, ou não? Também. Negócio. Então já é uma outra linha, né? Mas você tem a parte do stand-up, né? Você também tem os shows que você faz, então você tem uma multitarefa nessa parada aí também, né? Isso é muito legal, até para as pessoas que estão nos vendo, que muitos deles, tenho certeza, pensam igual a você ou querem seguir esse caminho, e eu ia fechar com essa pergunta. O que essa galera tem que fazer? Com o que eles têm que se preocupar? De uma certa forma, tudo que você disse até agora já foi dando já uma colher de chá dizendo por onde você acha que deve ir. Mas eu acho que é importante a gente colocar sempre isso. Não é só a questão de você ser alguma coisa e ser certificado em algo. É você ter uma visão maior. Hoje fala-se muito nessa questão de você trabalhar aquele soft skill, que é toda a parte de relacionamento, é um cara que negocia, é um cara que sabe se comunicar, tem um interrelacionamento. É isso que todos nós precisamos ter. O que vai sair é o que der na hora, porque também não está mole assim. Não, e outra coisa, né? É muito fácil a gente se comparar aos outros e fazer apenas um recorte de uma habilidade. E aí, por exemplo, vamos lá, o que eu e Ronald Golias temos em comum? Só a carreira no sentido do que nós somos. Comédia. Porque eu sou completamente diferente. Tem pessoas na comédia que elas são pessoas que são extremamente engraçadas, né? São pessoas que abrem a boca e vão rir. É o físico dela já é engraçado, o jeito. Tem gente que é isso. É verdade. Né? Mas são caricatas, tem algumas caricaturas. Não é o teu caso, como de outros tantos também que talvez queiram seguir o teu exemplo. Né? Exatamente. Você não é humorista por definição. Você, tanto é que eu abri aqui, humorista, roteirista, músico. Quantas pessoas sabem, você é um cara que canta pra caramba, toca bem violão. Então você é um múltiplo, né? É isso. E você vai podendo juntar essas habilidades. Por exemplo, agora eu estou fazendo um show musical novo, né? E eu vou fazer um show musical
que, na verdade, estaremos eu e um tecladista. E, além disso, a gente vai usar equipamento de tecnologia para fazer efeito na voz, para ter gravações ao vivo na hora, para a gente criar músicas. Isso só dá para eu fazer porque eu tenho um background, um estudo. A gente vai estudando. Por exemplo, hoje eu estava aqui de manhã fazendo uma reunião para montar esse show, eu e o músico. Sabe o que a gente estava fazendo? A gente estava montando diagrama, fluxograma do cabo daqui, de onde vai para cá, para entender se é possível. Aí sempre pergunta, o que isso tem a ver com piada? Pô, diretamente nada, mas no... O humor é uma parte da tua vida, cara. Exatamente. Eu diria que fazer humor hoje é 10% do meu trabalho. Eu acho que a produção é 90%. E é isso, você vai se aprimorando nisso, ainda mais hoje, falei brincando no negócio da inteligência artificial, mas, pô, é o meu grande assistente hoje, o que eu faço, o que eu pego para fazer planilha, para organizar minha vida, acabo mexendo com programação. Outro dia eu estava organizando as coisas para aumentar minha produtividade. Então, assim, se você não ficar... eu diria que o mais importante para qualquer área é você não ficar para trás. Isso aí. Pode parecer... atualizar, cara. Pode parecer que aquilo ali na hora não vai... Porque se eu for parar para pensar assim, pô, o ChatGPT vai me ajudar a ser mais engraçado. Não, se eu for pedir uma piada para ele, talvez a piada dele ainda seja sem graça, né? Talvez no futuro não seja. Mas não é isso que eu tenho que pesquisar. É como usar as ferramentas certas para eu, pelas beiradas, aumentar minha produtividade para que eu possa produzir a minha matéria-prima melhor, que é a piada. Eu acho, Marquinhos, o cara, para ter um senso crítico legal, ele tem que ser capaz de criticar o ChatGPT. O ChatGPT é um banco de dados, um monte de informação, um cérebro eletrônico enorme que vai processar coisas com milionésimas vezes mais velocidade que você, vai te dar provavelmente uma coisa legal. Mas o mais importante que eu sempre digo é o seguinte, é você, como ser humano, ter uma inteligência natural para poder criticar aquilo lá. Eu fiz um teste, quando eu fui usar o ChatGPT a primeira vez, eu fiz para ele algumas questões de coisas que eu conhecia profundamente. Pô, eu vou fazer para ele coisa que eu não conheço, você vai me dizer qualquer coisa, eu vou aceitar. E aí eu vi, por exemplo, naquele momento, ele me deu respostas muito inclinadas a um lado, sem olhar um outro lado. É isso. Então, eu acho que é isso. A inteligência artificial é maravilhosa, 10, mas tem a nossa inteligência natural. Essa ninguém vai substituir, tem que ser utilizada. Marquinhos, já ocupei muito teu tempo, eu ficaria contigo aqui a tarde inteira, cara. Mas eu queria deixar contigo aí uma palavra aí de despedida, ela é bem igual a todo mundo faz, mas é legal, quer dizer, eu acho que foi uma aula, a minha intenção foi realmente atingir essa intenção, que era botar você para falar sobre você, sobre a sua carreira, e meninos, eu chamo de menino, cara, que para mim é um menino, tu tem 40 e pouco, é menino, eu tenho 72. Não, eu tenho 38, eu tô 40 e nada, 38, Então, cara, você é um exemplo para essa garotada, um bom exemplo. Tenho o prazer de ser seu amigo e seu tio, cara, não é de boca para fora. Acho que você é um garoto brilhante. E, enfim, então, dá um alô aí para a galera e muito obrigado mais uma vez por ter participado aí do canal. Imagina, obrigado. E que quiser estender a conversa aí para outras vezes, vai ser um prazer para a gente, porque é um papo muito legal da gente continuar conversando, porque eu acho, bom, você sabe melhor do que eu, né, que como o professor, a cada vez que ele ensina, ele aprende, né? É o último Esse estágio. Esse é o grande barato. O grande barato de dar aula é aprender. Exatamente. Isso, acho que o último estágio do aprendizado é no ensino, né? Quando a gente revisita, a gente está sempre tá falando, né? E tá voltando para a gente. Então, sempre que eu falo isso, eu me empolgo. Se eu não me empolgasse, não faria sentido. Alguma coisa estaria errado no meu norte, né? Então, falar disso por si só é muito prazeroso. Isso que faz o sentido da vida, né, cara? Então, a gente vai conversar mais lá para frente sobre inteligência artificial. Vamos! Que com o teu brilhantismo tu vai criar muita coisa e a gente vai poder falar a respeito. Com certeza. E aproveitando para dar o recado aí pro pessoal, uma coisa que eu digo, que eu posso dizer para que se você tem a vontade de seguir uma carreira, vamos dizer assim, informal, né? Nunca se esqueça... Não é tão informal, não. Agora é informal, mas tudo bem. No meu canal, eu tenho minhas empresas. O CNPJ tá lá. Não é tão informal. Mas o que eu digo, o que eu digo para vocês é: utilizem essa liberdade, né, para você não botar todos os ovos, né, no mesmo cesto. Então é muito importante para que você, a partir dessas suas habilidades, das suas técnicas, você sempre prospecte novas ideias, novos projetos. Por exemplo, hoje eu também, além de tudo isso, eu estou abrindo agora uma empresa de edição de vídeos.
para poder fornecer para as pessoas, para outros comediantes, a possibilidade deles terem vídeos como eu, porque eu adquiri uma expertise nesse caminho. Então, meus editores já estão inclinados a um tipo de edição, ou seja, por que não, né, oferecer isso para outras pessoas? Além de ser algo que eu possa ajudar, né, a colegas, eu também tenho a possibilidade de monetizar com isso. Então, quando eu digo isso, de você estar sempre aberto a... Claro, não dá para abraçar mais do que você, né, vai de pouquinho em pouquinho. Mas é porque quanto mais coisa você consegue fazer de forma estruturada, mais coisas tem que dar errado para você dar errado. Então, eu falo isso muito pro meu pai, né? Falou assim, pai, fica tranquilo, porque olha só, se tudo der errado na comédia, eu tenho um mestrado de matemática. Você tem muito mais do que mestrado, tá? Tem aquela visão holística que a gente está falando aí. Isso vale mais do que qualquer conhecimento profissional. É isso. Olha só, a primeira pessoa que eu vou mostrar esse vídeo é o seu primo, meu neto. E ele está naquela fase que ele está de olho aberto, querendo saber para que lado ele vai. E tenho certeza que vai ser muito interessante isso para ele. E com certeza a escolha que ele tiver agora, a probabilidade dela ser definitiva é muito baixa. Então, assim, o mundo está mudando demais. Mas o papo é interessante, o papo é muito interessante. Sim, com certeza. Porque a gente não sabe. Eu acho que a gente está aí. Eu sei que é para a próxima conversa, mas assim, eu acho que o mundo como a gente conhece daqui a 5, 10 anos, assim, é outro. É outra coisa. Então, graças a Deus. É isso. Temos que estar preparados, é isso. Marquinhos, um beijo grande para você. Um beijo obrigado também pela participação. Obrigado. Valeu. Beijão. Tchau, tchau.